Good. Bom, espero que vocês vão bem. Hoje é mais resposta à pergunta. Mas antes disso, eu vou fazer uma pequena coisa que para mim é importante de fazer. De ver de uma maneira prática como podemos se amar. Cada ser humano tem necessidade de ser amado. Deus nos criou na imagem dele e ele é amor. Amor para amar e também para ser amado. Os psicólogos, eles vão dizer que cada homem procura como uma necessidade de se sentir amado. A Bíblia vai nos dizer que não é bom que o homem fique sozinho. Justamente, ele tinha toda a criação, mas faltava uma pessoa a amar como ele, de uma maneira espiritual, que nós vimos a primeira vez. Como amar de uma maneira espiritual. Este amor que pode conhecer cada dia mais, pode amar cada dia mais, que não tem limite, porque ele justamente é espiritual. E eu vou falar de um livro que é um pastor protestante, Gary Chapman. Eu vou dar depois a referência. Ele falou de 5 linguagens de amor. Ele disse que cada um de nós somos como um tanque que deve ser cheio de amor. Desde que ele está cheio, somos bem. Se ele está vazio, nada está bem. E é simples como imagem, mas acho que nós percebemos bem isso. Se com minha esposa tem briga ou não se entendemos bem, eu vou ser mal. Já vimos isso também, mas no início da relação, eu tenho uma euforia, uma paixão. Todos veem que o defeito da nossa relação, o defeito do outro, todos vêm me avisar. O único que não vê é eu amo ela, é a mulher da minha vida. Tem isso, mas não é grave. Mas depois que passa a paixão, que agora passa rápido, só fica as dificuldades. O que todos meus amigos me avisaram. Agora é realidade, é uma montanha para cada defeito. A pessoa mudou? Não. Meu olhar mudou, sim. É isso minha dificuldade. E é justamente lá que eu vou começar a escolher. Eu vou amar além disso ou não? Eu quero amar? Sim ou não? Existe também em nós feridas. Uma vez eu estava confessando e uma religiosa que eu devia celebrar a missa me ligou. Eu não conseguia ligar a ela. Ela me ligou durante a confissão. Eu pedi a permissão à pessoa. Senhora, posso responder porque eu não consegui falar com esta pessoa. É urgente. Ela me disse sim. Eu respondi, tudo bem, amanhã, 6 horas da manhã, tudo bom, tchau. Eu olhei a pessoa, eu disse, você se acha uma merda. Ela me disse, padre, exatamente.
e eu compreende, eu percebe a ferida dela. Ela se sente abandonada. É o feito que eu faço uma semana que ela quer se confessar comigo, quer me encontrar, não sei o quê. O feito que 2 minutos depois eu largo ela 15 segundos para responder a outra pessoa, ela se sente abandonada, não acolhida. E não foi nada da minha intenção. O que faz esta ferida? Eu vou dar uma parábola que eu inventei. Eu sou o pai desta mulher, e ela tem 6 anos. Ela está brincando na cozinha com a mãe, mas a mãe, eu estou vendo que atrapalha a mãe. Eu vou dizer, Bernadette, vem, vamos comprar o pão. Vamos na padaria de carro. Eu disse, Bernadette, fique aqui, eu vou comprar o pão e volto. Eu vou lá, mas quem eu encontro na padaria? O médico que cuida de minha mãe, que está muito mal. Falamos 20 minutos, depois eu volto no carro. Ela se sente abandonada, traída, tudo isso. 20 anos depois, ela vem se confessar. Se eu ligo 15 segundos, ela vai dizer, eu sou nada. Por quê? Porque pequenininha, eu abandonei ela. Nada. Tem um microfone. Porque pequenininha, eu abandonei ela. Eu abandonei? Não. Ela se sente abandonada. E existe muita coisa desse tipo. Somos 3 filhos. Minha mãe me parece que ela ama mais os outros do que eu. Me sente abandonada. Abandonada. Tem um microfone que está aberto. Depois eu... Como se chama? Depois tem o seu menino que foi abandonado, ou esta menina que se sente abandonada na padaria. Ela vai na escola, ou ela tem 18 anos, e fiz uma coisa com os outros, e 2 amigas fizeram a mesma coisa. Estou falando, somos 3 e, como dizer, tem 3 amigas, e 2 fizeram a mesma coisa, que começou a falar, aconteceu isso, você se lembrou disso, e a outra se sente abandonada, porque as 2 falam juntas, sem ela. E isso é psicológico, sim, mas isso também é uma ferida que aconteceu, que é pequenina, ela se sente abandonada, mesmo se eu não abandonei ela. A mesma coisa, eu vou dizer outra história. Meus pais brigaram muito. Minha mãe gritava sobre meu pai. Eu vou crescer dizendo, eu não quero me casar. Eu não quero que, na minha família, uma esposa grita sobre mim como minha mãe gritou sobre meu pai. Ou vice-versa, é a mesma coisa. Mas tudo isso pode machucar meu coração. E machucar minha confiança. Porque eu vou ter prova que as pessoas não me amam, que não são verdade, que não são provas, mas que vai machucar minha confiança. Esta mulher
penso, durante a confissão, penso que o despreze ela, porque eu liguei, recebi a ligação 15 segundos, o que não foi, até que eu pedi a permissão a ela antes. Mas isso, ela vai perder confiança em mim. Também temos a nossa imaginação. Uma história que foi real para mim no convento. Quando eu entrei, um ano depois, estávamos 150 no convento e vivíamos em silêncio, mas um dia, cruzando um irmão no corredor, eu disse a ele bom dia, ele não me respondeu. Depois, jantamos, né, 2 vezes o almoço e o jantar, comemos a refeição, cada na frente dos outros, em silêncio, com a leitura. A cada semana, tem um responsável do refeitório que muda o lugar. Mas durante quase 2 meses, com este mesmo irmão, ele estava na minha frente, o direita ou a esquerda na minha frente. Eu pegava água, servia aos outros em silêncio. Chegando a ele, ele fazia tudo bom? Deixava a garrafa, ele pegava e se servia. Para mim, tinha, não sei, cada dia, 3 ou 4 vezes uma prova que ele me detestava. A tal ponto que eu fui falar isso com o meu superior, dizendo, não sei o que acontece, mas este irmão me detesta e nasceu em mim uma sorte de ódio, de não sei, de falta de amor. Ele me disse rezar por ele. Eu rezei. E um dia, porque ele morava perto da minha cela, um dia ele bateu na minha cela. Oh, irmão Manuel da Cruz, você tem um saco de plástico? Uau! Quando eu abri a porta, eu vi ele já estava bem assustado. Quando ele me pediu isso, eu nem me lembro se eu consegui dar a ele um saco, porque acho que eu não tenho na minha cela, mas eu pensei uma coisa. Se realmente ele vive o que eu penso que ele é para mim, um homem que não me respeita, que não me ama, que me recusa tudo, ele teria ido até a cozinha fazendo todas as outras cenas, menos a minha. Esta experiência me fez cair toda a minha imaginação, que estava com certitude que ele me detestava. Tanto certo que eu fui falar com meu superior. É estranho. A imaginação, ela pode nos dar falsa prova, que faz que eu perco a confiança no outro. Eu vou fazer uma parêntese. O demônio pode influenciar nossa imaginação também. Quantas vezes eu encontrei casal que vem me dizer, padre, eu vou me separar dele, dela. Com prova. Cada vez que nós falamos, eles não se separaram. Porque não tinha feito real. É estranho como podemos perder confiança no outro por causa das feridas minhas. Como é importante de se conhecer para poder amar e ser amado. Amar é se doar ao outro, é procurar que o outro seja feliz, e isso vai ser minha felicidade. Eu vou me casar. E o casamento é tão importante
que ele é sem condição e sem fim. Eu vou me casar com minha Bernadette até a morte, que ela seja na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, sem condição. Por quê? Porque o casamento, ele reflete o amor do Cristo para a sua igreja, que é também sem condição. Ele deu a vida para a igreja. E um casamento que não tem fim, com certeza vai passar por um momento de grande alegria e também de sofrimento. Mas é lá que eu vou procurar amar mais o outro. E tem luta. Esta noite, quase meia-noite, recebi de uma mulher: Padre, meu marido quer se matar. Ela me enviou mensagem que o marido enviou a ela. Você não me ama seu Deus só para você ou só para a sua família, seus amigos, e nem para eu. Isso eu vi rapidamente. Ele se sente abandonado. Você achou que ela não ama? Ela ama, até que ela vem me pedir segura para ajudar ele. Por quê? Porque ela ama. Mas ele não se sente amado. Eu vou contar uma parábola. Com minha Bernadette, somos casados já faz 7 anos. Vou na casa da minha sogra e de manhã ela fala à sua filha: Bernadette, você ama Emmanuel? Mais do que tudo. Ele te ama? Eu sei. De tarde ela vem me ver: Emmanuel, você ama minha filha? Sua filha é a mulher da minha vida. Ela te ama? Isso não se bem, não. Ela vai pensar: tem um problema entre eles. Os dois se amam, os dois não se sentem amados. É justamente a minha ferida, nossas feridas. Como eu amo Bernadette, eu abraço ela. Oh, minha Bernadette preferida, não sei o que, não sei o que. E ela me disse: me larga, me larga. Ela me disse todo o tempo: Emmanuel, eu te amo, Emmanuel, eu te amo. Não, nem entrar, faz... já está fora. Nem entrar no meu coração. Porque, pequenininho, minha mãe dizia: Emmanuel, eu te amo. E logo depois gritava sobre mim, porque não sei o que, não sei o que. Eu te amo vale nada para mim. Quando eu vou abraçar Bernadette, ela foi maltratada pequenina. Desde que eu abraço, me larga, me deixa. Isso não correspondia a ela. E o que ela fez para mim não correspondia a mim. Não me corresponde. Não preenche meu coração do amor dela. O dia que eu vou dizer: Bernadette, eu te amo. É verdade? Fala de novo. É verdade isso? Sim, Bernadette, eu te amo. Eu vou falar o que ela quer ouvir. Para mim é difícil, sim, porque vale nada. Mas se eu não falar isso para mim, eu falo isso para ela. E é verdade que eu amo ela, mas eu não quero manifestar desta maneira. Mas esta maneira corresponde a ela. É isso que nós devemos procurar no outro. De que maneira eu devo amar ela? Qual é a linguagem que vai corresponder?
a ela, que vai preencher o tanque de amor. É muito importante, porque senão é a história da sogra. Você ama Emmanuel, se ele te amar, não sei. Se eu amo ela, mas ela não se sente amada. Eu não sei amar ela. Senão vai ser um pouco o que nós vemos. Eu vou amar como um artista. Eu vou amar da minha maneira. Não. O amigo, ele procura conhecer o outro para amar da maneira que o outro vai me dizer. Assim eu vou amar plenamente como o outro quer. Mas por isso eu devo conhecer, eu devo ouvir. E Bernadette, que me fala todo o tempo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, deve ser um sinal para mim. Ou quando ela me disse, eu estou cansada, tenho muita coisa para fazer. O sinal é, vem me ajudar. Eu vou ajudar ela vai se sentir amada. Não é que eu vou falar uma coisa que é contra o que eu penso, mas é uma coisa, eu vou falar uma coisa, mesmo que não é fácil me falar nada, mas que corresponde a ela. Falar ou fazer. Na Bíblia tem uma palavra no provérbio, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É bom falar bem. E como eu falei uma vez, é proibido falar uma coisa que vai matar. Eu vou dizer a minha esposa. Eu vou falar uma coisa que vai destruir isso. Depois eu vou pedir perdão. Mas a ferida ficou mesmo 10 anos depois. Porque eu falei na ira uma coisa que nunca deveria ter falado. Tem coisa que mata e que eu não posso dizer, fazer. Minha língua pode animar, pode encorajar, mas também pode destruir, condenar, matar. Eu devo aprender a descobrir o valor do outro. Eu vou falar uma última experiência. Tem pessoas que me disseram, Padre, meu marido não me beija mais. Temos 3 relações sexuais por ano. Eu não atraio mais meu esposo chorando. Qual é a relação que vocês têm? Ele é bondoso, simpático, simples, e ela é muita perfeccionista. Tudo o que ele faz não vá. Desde que ele faz uma coisa, tem crítica. E ele é muito generoso, ele faz muita coisa, mas nunca corresponde. Ela apagou ele. Ele vai fazer compras, vai ligar, eu esqueci isso. Puxa, por que você não olhou antes de ir? E um dia ele não vai ligar. Puxa, por que você não me ligou? Nunca está feliz. Isso apaga ele. E reciprocamente, pode ser o homem, não sei o quê. O homem que está violento, o homem que nunca está feliz, não sei. E
isso destrói o outro. No lugar de dizer, bom, tudo bom, não é grave, a próxima vez você me liga, ou a próxima vez sabe que é mais esta marca, ou não sei o que, ou não sei o que. Podemos, não, se machucamos, mesmo querendo se amar. Devemos ser muito misericordiosos entre nós e devemos também fazer confiança. O outro não faz isso por maldade de mim, mas porque ele tem tal qualidade ou defeito que para mim é difícil. É bom de ser perfeccionista, mas que isso pisa o outro não é bom. Temos ao redor da medalha. Agora, quais são os 5 linguagens de amor? O primeiro é a palavra. Eu posso, o que eu já falei um pouco, eu posso ter palavra que pode matar ou que pode construir, encorajar. É bom que você faça este curso, é bom que e continua bem, continua. Sou muito feliz que quando você estuda, porque você vai conseguir. É difícil, sim, mas você vai conseguir. Eu vou limpar a louça para que você possa trabalhar mais. Isso seria serviço, mas é isso eu vou encorajar. Eu vou falar uma coisa que vai ajudar. Eu vou reconhecer o valor do outro. Ele vai se sentir reconhecido na bondade dele. Minha esposa que me disse, uau, gostei muito quando você falou isso com nossos vizinhos. Faz bem, faz bem. Me ajuda a continuar, me ajuda a crescer. É um elogio, puxa, eu sou uma fonte de alegria para minha esposa. Eu falo esposo ou esposa porque para mim é um amor que é particular, que eu quero amar, mas durante toda a vida tem luta. E também, como cuido bastante de casal, são exemplos que me vêm. Este amor, esta palavra, eu falei bastante já da palavra. O primeiro diálogo, o linguagem de amor, é a palavra. O segundo não é ordem. O segundo é um tempo de qualidade. Eu vou passar com minha esposa um tempo para se encontrar. Eu vou fazer a volta do Dique do Tororó, mão na mão, com ela. Eu vou olhar um filme, ir no cinema, no restaurante, com ela. Porque é bom passar tempo de qualidade com ela. Antigamente, antes de se casar, só queríamos ser juntos. Até se ligar até 2 da manhã, cada noite. Agora que somos juntos, nós nem temos 5 minutos para realmente se encontrar, partilhar as coisas da vida. Por favor, vai embora. Faço parte de uma equipe de Nossa Senhora, cuja ele tem um dever, que se chama o dever de se sentar. 1 hora por mês. É a coisa mais difícil que eles devem fazer. Porque não tem tempo, porque o dia que eles querem fazer, o filho tem uma coisa que impede de fazer, porque não é fácil. É estranho. 1 hora por mês, você não tem tempo de se encontrar, de falar as coisas. Eu gostei muito disso, gostaria
que podemos crescer neste ponto, isso me machucou, não sei. Não é de acusar, é de crescer juntos. Mas algumas vezes é um tempo gratuito. Vamos comer pipoca na frente de um filme que nós amamos. Não sei. Tempo de qualidade. Eu me lembro, eu falei com um militar uma vez na França e falamos um pouco disso, não me lembro porquê, mas ele me dizia, com minha mulher, às 9 horas, nossos 3 ou 4 filhos estão no quarto deles. Eles sabem que nesta hora é o tempo de papai e de mamãe, ponto. Eles estão no quarto deles. É uma maneira de poder se encontrar. O diálogo, um tempo de qualidade, o presente. O presente demonstra meu amor. Eu lembro de você. Eu fui na França, voltei com uma Torre Eiffel, pequena Torre Eiffel, miniatura. Oh, minha Bernadette, eu pensei a você lá. Eu vi a grande Torre Eiffel, eu não posso não comprar para você. Poxa, que marido bom. Isso é estranho. Não é o preço. É uma coisa que toca minha esposa. Eu estou namorando com minha Bernadette. 2 anos, 3 anos de namoro. É o aniversário do primeiro beijo. Eu vou na loja de flores, compro a maior flores, o lírio, que sente muito bom, que é muito calor demais e tudo isso. Eu vou oferecer a ela para o aniversário de nosso primeiro beijo. Ela está muito feliz. 5 minutos depois, está chorando. Por que você está chorando, Bernadette? Porque esta flor me lembra o falecimento de meu pai. Uma semana atrás, com esta flor, eu estava no enterro de meu pai. Oh, meu Deus. Teria oferto, não sei, uma flor de banana, porque o primeiro beijo foi embaixo de um bananeiro. Ela seria feliz, muito mais. É isso, devo procurar o que é bom para ela. Não é o preço que faz o presente, é uma coisa que corresponde. O diálogo, o tempo de qualidade, o presente. Tem pessoas que realmente gostam de presente. O serviço. O serviço é se dedicar para ajudar. Vou colocar a mesa, vou limpar a louça, não sei, vou fazer uma coisa. A minha esposa está cansada, está com dor de coluna, eu vou levar o lixo fora. Eu vou fazer uma coisa, eu vou arrumar nosso quarto. É isso. E vai ser uma coisa que corresponde a ela neste momento. Puxa, ele cuida de mim. Isso guarda o fervor do amor. Isso preenche meu tanque de amor. Ela vai se sentir amada. E é muito importante. O diálogo, o tempo de qualidade, o presente, o serviço, o toque físico. Bom, para o casamento tem também a relação sexual. Mas, além disso, com isso, tem também tudo uma linguagem
do tocar, da presença, do abraçar, do atenção ao outro fisicamente. Isso é muito forte no início, no momento do namoro, tudo isso. Mas também, depois, também, para mim, a Bernadette, ela não gostou disso. Se eu gosto disso, ela não gostou disso. Quer dizer que ela vai preferir que eu falo a ela, eu te amo, do que eu vou abraçar ela. Eu estou brincando, mas estou andando com minha Bernadette, eu quero tomar a mão dela. Ela recusa. Por quê? Porque tem Covid. Antes de tocar ela, tem que passar o álcool. Isso tem momento que nós podemos mudar. Antigamente ela gostava, agora não gosto mais. O inverso, ela não gostava e depois que eu preenchi o coração dela de amor, ela aceita também me dar um abraço. Podemos mudar, podemos crescer. Eu me lembro de um professor que deu um curso justamente de casamento. E antes de chegar no curso, ele disse: hoje de manhã eu fui no hospital, porque um casal que eu conhecia bem e o marido dela morreu. E rezemos na sala do hospital para ele. E depois da oração, ela me olhou dizendo: Padre, se você sabe quanto se amávamos, eu pegava a mão dele, guardava o silêncio e tudo era dito. Basta tomar a mão dele. E que eu dava meu tempo com ele. Eu não falava mais porque ele não podia me responder, tanto ele estava cansado. Mas eu dava minha presença, tocando ele. Tudo foi dito. É isso, descobrir como eu posso amar o outro. Aconteceu isso comigo. Um irmão daqui morreu 20 anos atrás. Eu estava aqui e passava quase todos os dias no hospital para encontrar ele. E ele era muito impossível de tocar ele. Quando a enfermeira passava, era um inferno para ele. Uma vez, ele teve um AVC e estava um pouco paralisado, bastante. E uma vez entrei no convento, eu vi uma pequena coisa quadrada de mole, como um pequeno urso não sei como se chama, de criança. Eu peguei isso, e o dia seguinte levei ele dizendo: agora você vai pegar e vai fazer movimento. E ele fez isso. E me disse: cada outro irmão que levara isso para dar a ele lançava isso na cara. Mas eu fiz isso por amor dele. Eu não sei como eu tive esta intenção. Foi Deus, mas isso vai me permitir de ainda mais me aproximar dele. Eu vou entrar na ferida dele, ele não pode mais mudar, mas eu vou ajudar ele a crescer com um pequeno movimento. Ele aceita. Isso para mim foi uma alegria. Eu toquei uma coisa que pode ajudar ele. Um dia o risco era que ele pegasse isso, me lançar, não podia mudar mais. Mas de recusar brutalmente. Não, ao contrário. Isso tocou ele e nos ajudou a ser ainda mais presente. Brincava com ele com isso. Agora, eu não sei se vocês são casados, eu sei que eu ou dois não. Mas agora você pode tomar os 5 linguagens de amor e dar uma ordem. Para mim, o mais importante é, não sei, o toque físico. Depois, a palavra, depois a qualidade
o tempo depois, o presente depois, o serviço. E você faz a mesma coisa com sua esposa. Você conta o que eu contei, o seu esposo, você. E você disse à sua esposa, agora faça uma ordem de qual é o mais importante para você. E depois você faz, eu vou fazer para o que eu penso que é o mais importante para minha mulher. O mais importante para minha Bernadette é a palavra. O tocar é o último. É o inverso de mim. E depois eu vou comparar com ela. Eu vou dizer, para mim, a palavra é o mais importante. O que eu penso de você é que a palavra é mais importante. O tocar é o último. Depois colocou o ordem entre eles. Ela vai me dizer, não, não. Eu quero ser amado quando você me dá um serviço. Para mim, o mais importante. Assim eu vou saber como eu posso amar ela. Muito mais do que o que eu penso. E ela faz a mesma coisa comigo. Isso é super prático. Eu vou conseguir fazer que ela poder se sentir amada. Não é que eu não amo ela, mas é que eu não correspondi ao que ela quer. Agora eu vou saber mais quais são os desejos que ela quer. Eu vou parar, porque eu devo responder às perguntas. Se tem perguntas, Padre, bom dia. Não é pergunta, é só uma sugestão para os casais. sim. A respeito de que, se eles quiserem, ler Tobias, o 8º capítulo, e mais antes do 8º, o capítulo 6º também, que São Rafael ensina como o casal, no caso, deve rezar um pelo outro. E no capítulo 8º tem essa oração em Tobias. Aí, se o casal quiser, é muito bonito. Mas eu não entendi. É somente uma... É apenas uma sugestão de leitura na Bíblia, aí da Tobias, no livro de Tobias, no capítulo 8º, que existe uma oração para os casais. O esposo faz para a esposa e a esposa faz para o esposo. É muito bonita essa oração, é só uma sugestão de leitura. Sim. Não, eu não tenho perguntas, mas duas colocações me chamaram a atenção, me provocaram, na verdade, que é ser misericordioso e mudar, crescer, porque diante de um longo tempo de relação, a gente tem a tendência a estagnar, a rotina, faz as mesmas coisas, final de semana as mesmas coisas, durante a semana envolvidos no trabalho. E o mudar, crescer, é uma provocação. É a gente compreender que a gente está nesse processo contínuo, o tempo inteiro. Né? Não é porque já estamos há 20 anos, ter a presunção de que já conhece o outro suficientemente, né? Até para rotular, que também nos conheçamos de uma forma a estagnar. Para mim está bom aqui, não preciso melhorar mais nada. Isso me provocou, me cutucou para uma reflexão. Sim, sim. O que eu acabo de fazer agora, eu já fiz isso com um casal
que tem 30 anos de casamento. E que, no final, quando você fez o teste, eles não se conhecem muito. Se amam, sim, mas passam por um momento difícil e, no final, não preenche muito o coração do outro. Acusar da sogra, eu prefiro me colocar para acusar ninguém, mas é real, é real. É uma parábola, mas muitas vezes, entre nós, não se sentimos amados e, de fato, o outro tenta amar, sim, amar, mas não corresponde. É por isso que o que fizemos hoje é muito prático na realidade. Poder ajudar, sim. E também é isso amar. Eu vou amar não como eu quero, mas como o outro quer. E eu vou me doar. Eu não me amo, eu amo o outro. E isso vai acordar, acender o amor dele para mim. São coisas simples. Sim, sim. Então, Eu percebi nas entrelinhas que a chave realmente, como o senhor falou no encontro passado e hoje, que é importante se conhecer para poder amar o outro, né? E o senhor deu o exemplo mesmo do casal que quase há 30 anos, quase próximo também do tempo também que eu tenho casado, né? De que mesmo fazendo o teste com os dois, né? Viu que nenhum nem outro não conhece ainda o outro. E aí vem minha pergunta. Como é que se eu vou perceber que eu não me conheço para conhecer o outro? Porque realmente já é um problema de eu conhecer a mim próprio, que dirá o outro. Como viver isso, não é? Porque se nem eu mesmo me conheço, não é? mas O que é que eu posso fazer? acho que a vida comum ajuda muito isso. O outro vai me revelar muita coisa. Eu amo, é a mesma coisa, eu amo Bernadette e no final ela vai se revoltar. Eu faço uma coisa para ela e ela vai se revoltar. Porque seja ela é ferida, não sei, eu não tenho exemplo, eu vou... Não sei, não sei. Mas isso com certeza aconteceu porque viver humano, uma vida com uma pessoa, mesmo querendo amar, algumas vezes eu vou machucar a outra. Porque ela é ferida e porque eu não conheço bem ela. Mas isso vai manifestar que quando eu vou ver que minha intenção está boa, mas a reação dela ela está chorando, ou ela está com raiva, ou não sei o quê, eu vou dizer, puxa, tem uma coisa que não corresponde a ela. Seja ela está ferida lá, seja o que eu fiz não é bom para ela. E isso vai me revelar o que eu devo mudar. Ajudar ela a crescer neste ponto, ou eu não, não falar desta maneira, porque machuca ela. A vida comum poda muito, poda para dar fruto. A vida comum, se eu sou orgulhoso, eu vou viver como eu quero, eu vou amar como eu quero. Mas se eu sou procurando, eu vou ouvir as coisas. E isso vai me mostrar, vai me aprender a me conhecer. Mesmo querendo amar, eu posso machucar. Devo mudar uma coisa. E não acusar ela cada vez. Não é porque ela é ferida, não sei o quê. Não.
porque também lá eu faltei de delicadeza. O sabendo que ela sofre disso, eu vou ser ainda mais delicado, tentando de falar de outra maneira, não sei. Ou pedir ao amigo de falar a ela, porque vendo de mim, ela não vai suportar. Se conhecer é muito importante, porque eu tenho feridas e também, mesmo querendo amar, eu posso machucar. E tendo feridas, isso, eu vou dizer, destrói em primeiro lugar minha confiança. Pode me enganar. Eu tenho prova que a pessoa não me ama. Ela me rejeitou. Rejeitou nada. Mas eu me senti rejeitado, sim. Com certeza. Eu tenho a prova que ela me rejeitou, sim. E não foi real. A pessoa não me rejeitou, mas eu me senti rejeitado demais. Eu tinha a prova que quando ela fez isso, era para mim. Mas não é. Não é. Por causa da minha ferida. É rejeitado, é se sentir mal amado, é ser paralisado. Eu não consigo mais amar. Se fechar, se proteger. Porque o outro me enganou, me abusou, não me respeitou. Eu vou me fechar. Eu não vou conseguir mais amar. Mais acolher, mais fazer confiança. E tudo isso me impede de amar, me impede de acolher o outro, de ser amado. E quem sofre é eu. A mesma coisa, eu sou pai de 4 filhos, com minha Bernadette. Nós não podemos amar cada um da mesma maneira, porque para um, abraçar o toque físico é muito importante, para o outro, o elogio e o encorajamento é muito importante. Para o outro, vale nada isso. É o serviço. Vem aqui, vamos fazer as coisas juntos. Está tão feliz de fazer, de cortar a grama com seu pai. Vamos fazer juntos. Eu vou cortar e você vai recuperar. É isso. É cada um, que não seja somente minha mulher, mas cada um dos filhos quer ser amado de uma maneira própria a ele. E tem que ouvir para perceber, para descobrir de que maneira ele quer ser amado. Se tem perguntas, se não, vou ter a oração final. Opa. Ô, Padre Emanuel, só para descontrair. No sábado passado foi o aniversário de sua Bernadette, não foi? Não sei. Não foi dia 17, foi dia de Santa Bernadette? É porque ofereceu folha de banana. Já contei. Não, é porque foi o dia de Santa Bernadette mesmo, dia 17, não foi? Dia 17, se eu não me engano, foi. Esqueci. Oh, meu Deus. Esqueci. Tá vendo? Aí você faz isso com sua mulher, ela se reta. A minha tá santa. Verdade, parece que os homens, desculpa para os homens, eu não sou casada, mas eu observo isso em meus irmãos. Vocês gostam de esquecer as datas de aniversário das suas esposas e namoradas. Isso é terrível. Tá vendo? Só para isso é terrível. É isso, nós não
esperamos a mesma coisa do amor. Você esquece a data do nosso casamento, mas você... Isso quem para você? O que é a sua família? E já vai ter briga porque eu esqueci a data do casamento. Para mim é fora do normal. Para ela já vai ter briga. Ainda bem que agora tenho agenda eletrônica que pode me dizer hoje é aniversário do casamento. Não esqueci, senão é morte. Bom, estou brincando. Realmente eu falei de uma maneira um pouco brincadeira, mas o fundo do que falei se eu posso dizer, é profundo, é importante. Pode nos ajudar muito. É prático. Ok. Vamos fazer uma Ave Maria. Confiar todas as famílias. Né? As famílias em dificuldade. Este casal que me ligou esta noite também. E todos os outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Jesus Todo-Poderoso vos abençoe com todas as suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estevão, Amém, obrigada. bom dia. Bom dia. Santo dia, Estevão. Espero que você gostou. Gostei muito, padre, muito bom. Perfeito. Que bom. Já estou preparando aqui um teste para reafirmar o que já deu compromisso. É isso. Você está casado? Sim, sim. Sim. 17 anos, diferente até dos outros homens, lembro de todas as datas. Ah, que bom. Que graça para sua esposa. Ela gostou Ela disso? que pergunta. Ela gosta. Ela que pergunta quando alguém pergunta da idade. Pergunta a ele. Que graça você tem. Ok. Santo Dias. Santo Amém, dia. padre. Obrigado. Uma Tchau, bênção. tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Como eu vou tirar isso agora? Oh, meu Deus. Um abraço, Estevão. Obrigado, Ítalo. Um abraço. Tchau a todos. Tchau, Padre Manuel. Tchau, tchau, tchau. Tchau.